Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E mais uma vez você é muito bem-vindo a este canal que deseja, com a graça de Deus, tirar todas as dúvidas e te colocar no coração de Deus, porque, afinal de contas, sem dúvidas, é assim que você deve viver. Olá, meus amados! Pois bem, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um assunto que é tão importante e que muitas vezes algumas pessoas me procuram para partilhar dessa dificuldade, pedindo ajuda. Como que eu faço para me organizar? Como que eu faço? Parece que o meu dia passa e eu não tenho paz no meu coração, parece que eu não consigo cumprir nada do que eu tenho que cumprir. É aquela bagunça, aquela desordem, uma falação, algo que eu não consigo encontrar paz. Quantas pessoas já me procuraram falando isso? Eu não consigo encontrar paz no meu dia, né? E é algo que nos falta muito, ainda mais hoje, né? Que tudo é muito acelerado, tudo é muito intenso. Todos os nossos áudios a gente ouve em 2x, né? A gente não tem tempo mais para ouvir as pessoas, a gente não tem tempo mais para resolver, porque afinal de contas, nunca dá tempo de eu fazer o que eu preciso fazer. E o que nos falta, meus amados irmãos, muitas vezes, se não todas, é a prática da virtude da ordem, né? A ordem, que é uma virtude, que é uma graça de Deus derramada sobre nós e que cada um de nós temos a capacidade de vivê-la, né, de colocar em prática, não para termos uma vida despreocupada, não é isso? Pelo contrário, aquele que vive a virtude da ordem preocupa-se com cada detalhe, mas preocupa-se na medida necessária para cada coisa, preocupa-se na ordem necessária, aquilo que dentro, né, do mergulho nessa virtude a gente vai entender como a hierarquia das prioridades. Então, o que tem tido prioridade na sua vida? Você sabe o que é a virtude da ordem, né? E uma dica que eu quero deixar para você logo no início desse vídeo é o livro A Virtude da Ordem, do Padre Fausto. Ele que faz parte aí da Opus Dei, ele tem escritos fantásticos, riquíssimos e que podem te ajudar muito. Ele escreve sobre muitas coisas, né? Fantástico, a ação de Deus e a clareza é próprio, né? Ele puxou isso muito bem, com certeza, de São José Maria Escrivá, seu fundador. Então, assim, a clareza para nos descrever o que precisamos mudar, o que dá para melhorar, aquilo que é a verdade da nossa fé. Então, sobre a virtude da ordem, olha o que ele diz. Talvez você pode pensar que a virtude da ordem é só uma questão de uma pessoa ser bem organizada. Mas se uma pessoa não tem a graça, ela não vai conseguir. Então, olha bem a definição do que é a virtude da ordem para o Padre Fausto. A virtude da ordem é a harmonia entre a vida de uma pessoa e a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, para você que está aí com essas dificuldades, com essa bagunça interior que reflete no exterior, você está fazendo a vontade de Deus na sua vida, meu filho, minha filha? Essa perguntinha é crucial. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus na tua vida, tudo vai estar desordenado. Tudo vai estar desordenado. Você não vai ter paz. E essa falta de paz não é porque Deus não quer que você tenha paz. Essa falta de paz é porque você sabe que tem que fazer e não faz, né? Hoje está muito na moda aquela palavra. Tô procrastinando demais, né? Muita procrastinação. Não, tu é preguiçoso, tu é fujão, você não quer fazer o que você tem que fazer. E aí dá nisso, né? Uma pessoa desanimada, desistindo da vida, desiludida, depressiva, ansiosa, porque não quer fazer a vontade de Deus. Sabe aquele Salmo 138, não tem uma parte dele que diz: se subir até os céus, lá eu estarei. Se eu descer até a região dos mortos, lá eu vos encontrareis também. Então, meu filho e minha filha, primeira pergunta, se minha vida está sem ordem, uma primeira pergunta que eu preciso fazer: eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou vivendo a vontade de Deus? Meus irmãos, porque dentro disso a gente vai ter o que eu citei bem no início, né? Hierarquia das prioridades. E em primeiro lugar na vida de qualquer pessoa tem que estar Deus, né? A vontade de Deus. Olha, repito a definição. A virtude da ordem é a harmonia entre a vida de uma pessoa e a vontade de Deus. Então é a harmonia, tem que estar em conjunto. Se eu vivo assim, gente, todo mais já tenha uma grande tendência a caminhar bem.
com esforço, com entrega. E aqui entra a hierarquia das prioridades. Se eu estou na vontade de Deus, ótimo, já entendi algo. Agora, como efetuar isso? Se eu tenho essa, por exemplo, dentro da comunidade, se eu tenho essa tarefa e essa tarefa, qual é a prioridade? O que eu preciso efetuar primeiro estando dentro da vontade de Deus? Numa hierarquia de prioridades, com certeza a vida de oração na comunidade Encontro está aqui no topo, A vida de oração, a adoração, a comunhão eucarística. Então, em termos prioritários, nós já sabemos qual é. Em termos prioritários também entra a fraternidade, primeiro o interesse do irmão, essa é a nossa luta diária dentro e fora da comunidade. Como cristão, essa também deve ser tua luta. Então, meu irmão, minha irmã, veja quais têm sido as suas prioridades, Ouvir Deus aqui implica para eu conseguir viver a virtude da ordem. Ouvir Deus, e dentro do que eu ouvir, qual é a prioridade? Se Deus disse A, eu preciso cumprir A. Se Deus disse B, eu preciso cumprir B. Dentro da minha vida, tudo estará ordenado se eu estiver ordenada conforme a vontade de Deus. Olha o que diz o Padre Fausto a respeito dessa questão das prioridades. Estabelecer prioridades é uma das formas mais nobres da virtude da ordem. E como eu vou saber, Letícia, qual é a prioridade? Tendo vida de oração, estando conformado à vontade de Deus. Você vai entender, você vai saber. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Se eu estou efetuando um trabalho, uma tarefa que é minha, dentro da comunidade, que só eu tenho que fazer, mas se o meu fundador, o meu superior chega e fala, olha, preciso disso daqui, a gente vai deixar tudo aquilo dali que nós estávamos fazendo, porque é prioridade agora a necessidade do fundador, do superior, do coordenador de ministério, enfim. Então tem essa prioridade, isso precisa acontecer. Encaixe isso na tua realidade de vida, Se eu tenho um almoço para fazer, a prioridade para eu começar é pelo quê? Por aquilo que mais vai demorar a ficar pronto, porque enquanto aquilo dali está cozinhando, eu vou fazendo as outras coisas. Percebe que isso se aplica em todas as circunstâncias da nossa vida, porque a gente precisa ter ordem. Sem ordem, a nossa vida estará sem Deus, estará desconforme à vontade de Deus. E aí, gente, existem duas coisas dentro dessa perspectiva da prioridade que precisa ser tocado também por nós dentro dessa virtude da ordem, que é efetuar com qualidade e o quanto antes. É uma frase que eu já ouvi muito aqui na comunidade, tempo é questão de prioridade. Eu falo que eu não tenho tempo, mas na verdade é porque eu não priorizei aquilo dali que eu tenho que fazer. Se eu priorizo, se eu assumo que aquilo dali é meu e eu tenho que fazer, as coisas vão andar bem. Então, olha só, eu preciso efetuar com qualidade o quanto antes. Isso está dentro da virtude da ordem. Quando eu recebo uma ordem, quando eu recebo um chamado, uma missão, olha, você precisa cumprir isso daqui, você tem isso, isso e isso daqui para fazer. Eu percebi que a prioridade é essa, essa e essa. Então, dentro dessas prioridades, eu vou efetuar tudo com qualidade o quanto antes. Percebe? E isso, gente, isso gera tanta paz dentro de nós. Quando você chega no final do seu dia e, poxa, fiz o que deveria ter feito. Não fiz nada mais, não foi nada extraordinário, mas eu fiz o que eu deveria ter feito. Isso traz uma paz que ninguém mais pode dar a não ser o próprio Espírito de Deus, que quer agir em nós, nos dando essa graça da virtude da ordem. Então você precisa tocar essa realidade. Deus te chama a tocar isso, tá bom? Deus te abençoe muito e não se esqueça do livro, procure, talvez você encontre até em PDF, para você mergulhar mais e mais nesse assunto. Se você ainda tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai partilhando, se for necessário a gente grava mais algum vídeo sobre o assunto, viu? Deus te abençoe muito e que o Espírito Santo faça recair sobre todos nós a grande virtude da ordem. Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus.